Capítulo 885, Irracional tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Neste momento, Li Ming não queria se meter em confusão com mais ninguém. Ele rapidamente guardou a fruta do trovão em seu anel espacial, assim como guardou o anel espacial que ele não tinha tempo para olhar agora. Quando ele estava prestes a sair, várias figuras brilharam e apareceram na frente dele. Então era o pequeno amigo Lin. Por que você não fica por um momento? Li Ming franziu a testa. Ele olhou e viu que havia um total de 4 pessoas em pé na frente dele. Este grupo incluiu o jovem herói da 7ª etapa da destruição da vida, Yang Mu do Reino Divino das 9 Fornalhas, bem como o a meio passo do Reino Mar Divino, ou Yi Kun do Reino Divino da Forja Sublime. Havia também um rapaz que Li Ming não conhecia. Embora o cultivo desse jovem estivesse apenas na 6ª etapa da destruição da vida, sua fundação era extremamente profunda. Ele era muito mais forte do que Asitulu Osha tinha sido. Essas eram os 3 jovens de elite, jovens impressionantes do continente da queda do céu. Eles eram liderados por uma pessoa de meia-idade vestida de azul, cujo cultivo era impressionantemente no nível inicial do Reino Mar Divino. Li Ming teve uma leve impressão desse homem de meia-idade. Ele veio de um clã familiar da Terra Santa que era vassalo do Reino Divino da Forja Sublime. Seu clã familiar tinha sobrenome Sun, e esse sujeito de meia-idade Sun era uma figura importante no clã familiar. Embora o cultivo desse ancião Sun estivesse no nível inicial do Reino Mar Divino, sua fundação não podia ser considerada muito profunda. Ele era muito pior que Shibai. Ele provavelmente só conseguiu atravessar para o Reino Mar Divino, tropeçando em alguma chance de sorte. Esse tipo de pessoa não era muito assustador. De qualquer forma, Li Ming ainda não o subestimaria. Todos os 4 tinham feridas cobrindo seus corpos, como se tivessem vindo de uma batalha brutal. Aqueles do Reino Divino das 9 Fornalhas e os do Reino Divino da Forja Sublime haviam entrado em 2 grupos separados, mas agora eles se reuniram e esses 4 se perderam de seus grupos originais. Era provável que tivessem experimentado muitas batalhas ferozes e suas perdas provavelmente não eram muito pequenas. Saudações a todos vocês. Você tem algum assunto comigo? Embora o tom de Li Ming fosse pacífico, ainda estava um pouco frio. Durante esse período delicado, ele não achou que esse grupo de pessoas iria pará-lo apenas para cumprimentá-lo. Ah, pequeno amigo Lin, fiquei me perguntando o que era o esqueleto atrás de você. Ancião Sun já havia vivido por 1700 a 1800 anos, sua visão não era pior do que a de Li Ming. Ele podia sentir a incrível pressão que emanava do campo de força em volta do esqueleto que não se dispersou mesmo depois de dezenas de milhares de anos. Essa pessoa que havia morrido devia ter um nível de força aterrorizante enquanto ainda estava vivo. E de que nível seriam os tesouros e relíquias que uma potência tão incrível deixou para trás? Era simplesmente difícil imaginar. E logo antes, ele tinha visto claramente Li Ming pegar os tesouros deste esqueleto. Embora o ancião Sun mantivesse uma quantidade adequada de contenção, os 3 jovens ao lado dele já tinham olhos brilhantes. Quando eles olharam para Li Ming, a baba quase escorreu pelo queixo. Se eles pudessem obter a herança de tal personagem, isso seria uma imensa chance de sorte. Eles podem até ser capazes de confiar nisso para se tornarem os mais elevados sob os céus. Se fosse possível, certamente não queriam ofender Li Ming. Mas com tantos benefícios enormes à sua frente, a situação havia mudado. Além disso, na opinião deles, nesse último ano, Li Ming pode ter chegado na 2ª etapa da destruição da vida, mas apenas um pequeno salto em seu cultivo não o tornaria páreo para uma potência do Reino Mar Divino. E os 3 jovens também não eram nenhum repolho fraco aleatórios. Se os 4 juntassem forças, estava mais ou menos seguro de que seriam capazes de derrotar Li Ming e roubar seus tesouros. Se eles pudessem matar Li Ming, isso seria ainda mais perfeito. Então eles não teriam que se preocupar que eles atrairiam a retaliação de Li Ming no futuro. Este esqueleto foi deixado para trás por um sênior ancião supremo que morreu aqui. O que mais há a dizer sobre isso? Li Ming calmamente traçou seu anel espacial.
Ele tinha um leve sentimento de que os assuntos de hoje não terminariam pacificamente. Ancião Sun riu enquanto seus olhos varriam as áreas próximas. Como é que eu não vejo o Senhor da Boa Fortuna aqui? Como o Ancião Sun não via o Ancião da Boa Fortuna, ele sempre tinha algumas dúvidas em mente. Se o Ancião da Boa Fortuna estivesse aqui, ele poderia matá-lo como uma única palma. Senhor da Boa Fortuna está em um reino dimensional vizinho. Se houver algum assunto que você queira consultar com ele, então você pode ir até lá e vê-lo. Li Ming disse casualmente, esperando usar a reputação do Ancião da Boa Fortuna para assustar o Ancião Sun. Li Ming não tinha medo dessas pessoas na frente dele, mas ele também não queria lutar. Qualquer batalha causaria o aumento de energia nas áreas vizinhas. Pode ser o suficiente para chamar a atenção daquele estranho jovem demônio e seus escravos fantasmas Azura. Ancião Sun acariciou sua longa barba. Eu realmente estou procurando o Senhor da Boa Fortuna para alguns assuntos. Que tal o pequeno amigo Lin acompanhar esse velho para ver Senhor da Boa Fortuna? Tendo vivido por tanto tempo, o Ancião Sun não era um idiota. Ele certamente não seria enganado pelos pequenos truques de Li Ming. Apenas essa sentença foi suficiente. Se o Ancião da Boa Fortuna e Li Ming de fato não tivessem se separado, e Li Ming desejasse evitar uma batalha, então ele definitivamente o levaria para ver o Ancião da Boa Fortuna. Caso contrário, suas palavras anteriores seriam mentiras. A expressão de Li Ming afundou. Ele friamente disse: eu não tenho tempo. Ele não queria lutar aqui, mas se ele fosse forçado, então ele iria. Sua situação não era a mesma de um ano atrás. Depois de romper a segunda etapa da destruição da vida e abrir o portão da dor, e até mesmo devorar a fruta do trovão, todo o seu corpo estava agora cheio de uma energia incontida e transbordante. Como ele poderia ter medo da batalha? Ei, o Ancião Sun simplesmente ignorou o frio desdém nas palavras de Li Ming. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Ele já era capaz de confirmar que, por causa de algumas razões desconhecidas, o Ancião da Boa Fortuna havia sido separado de Li Ming. Patriarca Sun, esse garoto está claramente fingindo. Se agirmos juntos, não importa o quão talentoso ele seja. Na presença de uma verdadeira potência do Reino Mar Divino, qualquer gênio que ele se tornará no futuro será inútil quando o matarmos. Patriarca Sun, você também tem que ter um pagode de isolamento celestial que pode bloquear uma área, fazendo com que este garoto não possa exibir sua verdadeira velocidade. Assim não haverá maneira de ele escapar. Yi Kun lambeu os lábios enquanto enviava uma transmissão de som de verdadeira essência. Ele tinha um cultivo na sexta etapa da destruição de vida e também estava a meio passo do Reino Mar Divino. Com seus meridianos Yang roxos inatos, ele tinha plena confiança em sua própria força de combate. Um artista marcial da sexta etapa da destruição da vida a meio passo do Reino Mar Divino era mais forte que um artista marcial da sétima etapa da destruição da vida. Além disso, com os meridianos Yang roxos de Yi Kun e sua compreensão de leis e conceitos, ele tinha plena fé que ele poderia facilmente derrotar alguém como Setu Yue. Ele não seria como Li Ming, que teria que se esforçar por uma vitória. Embora Li Ming tivesse entrado na segunda etapa da destruição da vida, isso não significava que ele era imparável. Mesmo se o Yi Kun não pudesse derrotar Li Ming, ele também não seria derrotado. Além disso, Yang Un também estava aqui, que não era mais fraco do que ele, bem como o mais poderoso Patriarca Sun. Se os três atacassem juntos, então com o pagode e isolamento celestial cortando a amplitude de movimento de Li Ming, derrotá-lo já era uma questão resolvida. Até mesmo matar Li Ming não deveria ser muito difícil. Eu entendo, o Ancião Sun disse com um sorriso no rosto. Ele continuou dizendo a Li Ming: pequeno amigo Lin, os mortais dividem dinheiro igualmente e artistas marciais dividem tesouros igualmente. Tudo isso está de acordo com os costumes das seitas justas. Se muitos artistas marciais encontrarem tesouros juntos, eles distribuirão os tesouros de acordo com o grau de força. Pequeno amigo Lin, atualmente temos 5 pessoas aqui e você obteve 3 tesouros. Havia uma fruta estranha, uma braçadeira, bem como um anel espacial.
Já que eu sou o mais forte aqui, que tal você me permitir a oportunidade de escolher qual tesouro pegar primeiro? Já que parece que você comeu parte daquela fruta estranha, nós vamos entregar ela completamente para você. Quanto aos outros tesouros, eles serão entregues aos 3 juniores. Que tal isso? Quando o ancião Sun falou lentamente, Ouyikun ficou muito feliz. O ancião Sun definitivamente escolheria o anel espacial do mestre morto. Havia ainda mais tesouros por dentro, e ele também seria capaz de dividir uma parte desses benefícios. Quanto àquela fruta estranha, parecia ser uma fruta do trovão que não o beneficiaria muito, então não importava se ele o obtivesse ou não. Ah! Li Ming de repente riu alto. Essa atitude descarada foi realmente uma experiência reveladora. Por que você está rindo? A voz do ancião Sun de repente ficou gelada. Encontre tesouros juntos. Somente alguém como você pode dizer essas palavras pateticamente sem vergonha. Você realmente ampliou minha mente hoje. E ancião Sun riu sinistramente algumas vezes antes de dizer: nós 4 fomos pegos por uma multidão de bestas viciosos em um reino dimensional próximo. Se não fosse por nós bloqueá-las para você, então você teria sido pego em sua armadilha. Talvez você tivesse dilacerado e usado para encher seus estômagos até agora. Como você ainda teria uma chance tão sortuda? Você obtendo esses tesouros foi apenas sorte da sua parte, mas o maior crédito nos pertence. Você realmente confundiu certo e errado e distorceu preto e branco. Você foi perseguido por aquela multidão de bestas viciosas e se separam de seus grupos principais, fazendo seu caminho até aqui miseravelmente, e ainda assim você conseguiu mudar tudo isso dizendo que você bloqueou o inimigo para mim. Pensar que um pedaço de lixo como você, que só conseguiu invadir o reino Mar Divino por uma chance de sorte, na verdade se atreve a se chamar de mais forte, isso é completamente risível. E para lixo como você dizer que você vai escolher qual tesouro pegar primeiro. Ah! Eu andei pelo caminho das artes marciais por muitos anos e vi muitos ladrões e assassinos, matando outros por seu tesouro. Mas quanto a pensar em competir por tesouros como você fez agora e até mesmo fazer algo tão triste e patético e usar o chamado caminho justo para me convencer, esta é verdadeiramente a primeira vez que eu vi isso. A pele do seu rosto já é tão espessa e dura que pode ser usada como material para uma armadura de nível artefato santo. O coração de Li Ming ardia de raiva, assim cada palavra que ele falava estava cheia de insultos impiedosos e implacáveis. Quando terminou, o sangue do ancião Sun foi todo para seu rosto quando uma intenção de matar espessa saiu dele. Júnior ignorante. Você acha que só porque você tem algum talento, você é inigualável neste mundo? Deixe-me dizer-lhe, em comparação com uma verdadeira potência do reino Mar Divino, você ainda está longe de ser capaz de se comparar. Desde que você se atreve a quebrar os costumes e insultar seus mais velhos, deixe-me ensinar-lhe uma boa lição por seu comportamento imprudente hoje. Vou deixar você experimentar a disparidade entre você e uma potência do reino Mar Divino. Quando o ancião Sun falou, ele bateu no anel espacial e jogou um pagode. Este pagode subiu com um vendaval, instantaneamente expandindo-se para dezenas de pés de altura. Este pagode suprimiu os céus, imediatamente bloqueando a área próxima. A razão pela qual o ancião Sun se atreveu a atacar Li Ming foi por causa desse tesouro. Caso contrário, a velocidade de Li Ming teria sido uma dor de cabeça imensa para ele. Se ele não pudesse matar Li Ming, não haveria fim para seus futuros problemas. Ao mesmo tempo, Li Ming tirou diretamente os alabarda sanguinária da Grande Desolação de 800 mil jins. Quando a alabarda sanguinária da Grande Desolação caiu nas mãos de Li Ming, serviu bem. Se você quiser lutar contra o Patriarca Sun, então você deve passar por mim primeiro. Antes do ancião Sun fazer qualquer coisa, Ouyikun já se moveu primeiro. Ouyikun era um indivíduo extremamente arrogante e orgulhoso. Antes, os holofotes de Li Ming eram demais. Isso o havia suprimido completamente. Comparado a Li Ming, ele não era nada além de uma pequena estrela brilhando perto de uma lua escaldante. Ele simplesmente parecia comum e nada especial. Como alguém arrogante poderia estar feliz com isso?
Há muito tempo ele queria testar a força de Li Ming. Espada do Grande Dao. Oui Kun floresceu uma longa espada branca de seu anel espacial. A luz da espada disparou, estendendo-se infinitamente. Ele não esperava que ele seria capaz de obter vantagem nesta batalha. Mas era o suficiente, desde que ele não perdesse para Li Ming. Na sua opinião, ele sozinho seria capaz de lidar com Li Ming com esforço, e sem contar com a potência do Reino Mar Divino adicionada a ele. Esta batalha já estava vencida. No final, a única verdade que importava era que Li Ming morreria sob suas mãos. A luz da espada subiu aos céus. Oui Kun sorriu ferozmente. Foda-se. O coração de Li Ming estava ardendo de raiva nesse momento. Contra a infinita luz da espada de Oui Kun, tudo que ele fez foi simplesmente acenar sua alabarda. Com seu espírito de batalha de nível prata e a força do portão da dor derramado nela, o terror de 2 milhões de jins de força poderia ser imaginado. Com um som explosivo, a luz da espada foi rasgada como papel. As pupilas de Oui Kun se contraíram instantaneamente. Ele nunca imaginou que isso aconteceria. Como poderia sua luz de espada ser tão frágil que desmoronaria no primeiro contato? Ele gritou em alarme, mas não havia tempo para que ele respondesse efetivamente antes que a luz da alabarda batesse em seu peito. O corpo de Oui Kun de repente tremeu quando todas as suas costelas quebraram e seus órgãos explodiram. Seu corpo voou para trás, caindo no chão como um saco de carne moída. Em apenas um único ataque, Oui Kun foi ferido à beira da morte, completamente incapaz de resistir.